Pessoal, vou mostrar aqui como colocar o rolo na máquina, tá? É uma coisa simples, mas tem alguns detalhes. O desbobinador aqui, ele tem ajuste, né? Que eu ajusto e travo ele aqui, tá? Então assim, eu vou ajustar de acordo com o tamanho do rolo. Se eu pegar um rolinho pequeno, eu vou puxar pra lá, maior eu vou botar inteiro. O que que acontece? Esse lado aqui, quando eu fizer o primeiro ajuste aqui, eu vou ter o ponto zero de impressão na máquina. Então, quando eu botar esse aqui e deixar ele ajustado, normalmente eu não mexo mais aqui, o do lado esquerdo, que é da onde vem o início da impressão. Então eu boto ele aqui, vou encaixar o material, tá? Encaixo ele bem pra dentro lá, e aí eu vou vir com o outro e vou encaixar aqui também. Feito isso, vou travar aqui embaixo. O que que tem aqui também? Tem aqui na lateral, ó, isso aqui é tipo uma engrenagem ali que dá uma pressão pro rolo não ficar tão solto, ó, que nem que ele tá bem soltinho. Se eu apertar muito aqui, ele vai acabar ficando duro, ó. Só que se eu apertar demais isso aqui, a máquina não vai conseguir puxar 100%, ele pode travar durante a impressão. Então aqui, na teoria, eu deixo ele sempre o mais soltinho, não muito solto, ele não pode ficar que eu dou uma batidinha aqui e ele gira sozinho, que ele desenrola sozinho. Ele tem que estar firme para a máquina puxar, mas não pesado, tá? Isso aqui, às vezes, se for um rolo muito grande, muito pesado, eu posso, às vezes, ter que mexer. Mas normalmente, assim, tu ajustou aqui, botou na máquina, fez o step dela ali, que é a configuração do passo, tu não mexe mais nisso aqui. Se a bobina for sempre a mesma, tu só solta aqui, puxa pro lado, troca o rolo, bota de volta, aperta e segue a vida, tá? Aqui, para mim puxar ele para cima, eu vou puxar a alavanca aqui, que ele vai subir os roletezinhos, vou botar ele para dentro lá. Tem que ter muito cuidado pelo seguinte, eu não posso botar ele puxando para um lado, por exemplo, tá? Se eu botar ele atravessado, a impressão vai começar a andar pro lado, tá? Então eu tenho que ajustar ele bem certinho. Normalmente esse ponto zero aqui, eu deixo no media plate aqui também o mesmo, pra gente manter sempre ele indo reto. Se eu botar ele torto, a impressão vai começar a andar pro lado. Na verdade a impressão tá reta, mas o rolo tá andando pro lado. Então eu tenho que ter esse cuidado no alimentar aqui, pra não ter problema. Então eu boto ele aqui, travo o rolete, e aí eu vou lá na frente. Ó, aqui na frente agora eu tenho o media plate, que é essa chapinha aqui, que eu vou apertar pra ele vir pra frente. E normalmente essa chapinha eu vou botar mais ou menos, ó, que ela fique... Deixa eu ver aqui, peraí. Ele é bem justinho porque ele não pode subir muito para não enroscar na cabeça. Ó, eu não posso botar ele muito para dentro aqui, ó, tá? Eu tenho que deixar geralmente na metade aqui, ó. Na metade desse negocinho, tanto na frente quanto atrás. Até desse lado aqui, que nem eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Eu setei lá, eu posso até fixar esse lado aqui, botar uma fitinha aqui e ali, para esse lado eu não mexer mais. Aí sempre que eu for botar o rolo, eu puxo aqui e deixo no mesmo alinhamento, tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Se for 2 rolos, eu vou ter que ter 2 parzinhos desse também, né? Então se o cliente comprar um desbobinador, ele também tem que comprar mais um par de media plate. E aí aqui é o seguinte, tem na frente também o rebobinador, tá? O rebobinador eu vou ter que passar um bom tanto da mídia para baixo pra gente poder prender no rebobinador. Que daí o que acontece? Ele vai imprimindo e já rebobinando. Alguns negócios não precisam disso, outros precisam. Então aqui, a mesma coisa que lá atrás, eu tenho aqui um ajuste, tá? Que ele tem que estar, vamos dizer assim, alinhado com o lado fundo. Normalmente aqui o rolo tem que ter um tubete para te colocar aqui. Então esse aqui eu já deixei ele me alinhado. Vou colocar aqui, ó. Até antes de eu colocar o rolo, só para eu entender, ó. Ele tá ligado. Se eu apertar para baixo, ele gira aqui. O lado de lá não gira, ele é solto. Ou seja, é aqui que vai tracionar. Lá não tem motor, aqui tem. E ele pode tracionar tanto para trás quanto para frente, de acordo com a necessidade do cliente. Aqui ele não tem o travante, aqui ele tem, ó. Isso aqui é o que vai dar pressão no giro, ó. Por exemplo, se eu soltar muito aqui e eu segurar, ó, mal e mal seguro, ele já para, ó. Ele fica girando igual, mas ele para. Agora, se eu botar mais pressão aqui, aí eu já não consigo segurar tão fácil, ó. Então, assim, se eu botar muita pressão aqui, isso aqui pode interferir no tracionamento da máquina e desalinhar a impressão, deixar a impressão ruim. Então, eu tenho que cuidar aqui, porque ele tem que puxar bem de levezinho, só para manter o rolo enrolado. Claro que se eu precisar uma pressão maior aqui, eu vou aumentando aqui um pouquinho. Mas no geral eu tenho que ter muito cuidado aqui, justamente para não deixar ele muito puxando demais, que ele possa interferir na impressão da máquina, tá? Então aqui eu vou parar ele, vou colocar o tubete. Outra coisa, o tubete, quanto mais uniforme ele for, melhor. Esse tubete aqui nem é de bobina, ele é um de... Pode ver que ele tá erguido aqui no canto, ó. Isso aqui pode influenciar na puxada. Se ele tiver meio torto, alguma coisa, ele vai influenciar na puxada. Ó, outra coisa bem importante aqui, ó, que nem aqui tá cortado torto, tá? Eu vou ter que botar uma fita para prender. Então normalmente eu
eu boto no meio do rolo aqui, depois eu boto nas laterais também. Mas eu tenho que cuidar para ele ficar esticadinho e eu tenho que cuidar para ele não ficar torto. Aqui provavelmente ele tá ficando torto, porque eu tô com a mídia torta ali. O bom é cortar bem retinho para mim ter certeza. Porque o que pode acontecer? Se ele tiver torto aqui e puxando demais, até vou soltar um pouco mais aqui. Ó. Normalmente, ó, aqui... Vou botar mais um pouquinho de pressão aqui. Olha, ele tá puxando mais lá do que aqui. Ou seja, eu colei errado. Eu teria que dar uma pressão maior aqui para ele ficar mais justo, ó. Então, nesse caso, eu teria que descolar e colar de novo. Então, isso aqui, normalmente, tem que cuidar na hora de fazer. Porque o que acontece? Se eu deixar com muita pressão, que nem eu deixei agora aqui, só para mim ver qual tá esticando mais que o outro, ele pode também puxar a impressão para um lado ou para o outro durante a impressão. Então, tipo assim, numa impressão pequena, praticamente não vai dar problema. Agora, numa impressão muito comprida, ele pode ir puxando para os lados, né? Então, isso aqui é uma coisa que tem que ter cuidado na hora de colocar o rolo. E o tubete também é importante. Quanto mais uniforme ele for, melhor para não ter esse problema.